Venho a esta tribuna para tratar, senhora presidente, de 3 temas. O primeiro tema deles é cumprimentar o presidente Sarney por colocar na pauta, aquele nosso pedido, junto com a senadora Ana Amélia e outros senadores, como o senador Humberto Costa, senador Randolph, senador Rodrigo Hollenberg, a PEC que trata da extinção do voto secreto, do voto sigiloso para a cassação de mandato parlamentar. Esta é uma PEC significativa para a República e, segundo o presidente Sarney, esta PEC será colocada em pauta no dia 13, na quarta-feira. E alguns já estão dizendo, senadores, a senhora presidente, que esta PEC só poderá ser aplicada em sendo aprovada para casos futuros. Isto é um absurdo, porque a PEC trata de processo legislativo e processo é uma matéria que se aplica imediatamente. Não se trata de pena, portanto, não há que se falar em retroatividade ou irretroatividade desta PEC, como não é possível falar em direito adquirido a processo legislativo. Este é o primeiro tema, cumprimentando o presidente Sarney. Agora, eu penso que a modificação deva ser feita apenas no tocante à cassação de mandato, não modificando o voto secreto que se encontra no artigo 66, parágrafo 4º, que fala da derrubada do veto. Porque ali nós temos uma relação entre o parlamentar e um outro poder, o poder executivo, que muitas vezes, que tem o poder da caneta, tem a chave do cofre, pode obrigar o parlamentar a votar desta ou daquela forma. Em se tratando de cassação de mandato, por ofensa ao decoro parlamentar, os nossos eleitores têm o direito constitucional de tomarem conhecimento, tomarem ciência a respeito da nossa posição nesta casa. Por isso, eu quero parabenizar o senador Sarney por isso. O segundo tema é o seguinte: qual é o ponto, qual é a medida da discricionariedade política, da oportunidade e conveniência política, senhora presidente, da presidência da mesa para colocar em votação determinados projetos? Será que 81 senadores, será que 513 deputados federais podem ficar sob a responsabilidade de apenas um ser, sob quais projetos serão colocados na ordem do dia? Será que não é muito poder para um só ser, para uma só alma, em uma república que se diz um Estado democrático de direito? Será que o presidente da casa pode, sozinho, decidir qual projeto será colocado na ordem do dia e será colocado na pauta? Isso se me afigura, senhora presidente, se me apresenta como uma ditadura da liderança partidária, como uma ditadura da maioria sobre a minoria parlamentar. Democracia significa que a maioria vence, agora respeitando os direitos da minoria. Não existe na nossa Constituição nenhum processo legislativo de urgência, nenhum processo legislativo de emergência que possa ser utilizado por parlamentares, a não ser regimentalmente. O regimento interno desta Casa e o regimento interno do Senado, da Câmara dos Deputados, estabelecem a possibilidade de um número de parlamentares solicitarem a urgência na votação de um projeto. Exemplifico, senador Pimentel, com esta PEC que trata da modificação da votação secreta para a cassação de mandatos e para outros temas. Esta PEC, ela se encontra pronta para votar desde 2004, há quase 2 décadas, a senadores, e a presidência não coloca na pauta esta PEC. O ideal seria que nós tivéssemos um regime constitucional de urgência que poderia ser este regime solicitado por parlamentares. Daí, nós teríamos, senhores senadores, teríamos a minoria parlamentar, e a Constituição garante a minoria parlamentar, com o direito constitucional de suscitar que um determinado projeto pudesse ser colocado em pauta, pudesse ser colocado em votação. Daí,
Nesta data, eu começo a colher assinaturas para uma PEC que é bem simples, senador Randolfo Rodrigues. Diz o seguinte: ela altera o artigo 61 da Constituição e acresce ao artigo 61 da Constituição um parágrafo 3º com a seguinte redação, com a seguinte grafia. Parágrafo 3º. Mediante requerimento de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, qualquer projeto em tramitação entrará em regime de urgência na respectiva casa, sobrestando todas as demais deliberações legislativas, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. Qual a razão disso? Nós não podemos permitir que um projeto apresentado há 10 anos não seja colocado em votação. Alguns dizem, eu já ouvi isso, já li isso, que muitas vezes o não decidir seria uma manifestação legislativa. Nós todos conhecemos isso. A negação de uma decisão se apresenta como um silêncio eloquente, e o silêncio eloquente em direito, na ciência jurídica, tem uma razão de ser. Mas eu penso que, neste caso de proposições legislativas, o parlamentar que apresenta uma proposta legislativa, ele tem o direito constitucional, que é uma consequência da função parlamentar, de ver o seu projeto votado, inclusive negada a tramitação desse projeto, inclusive rejeitada a proposição legislativa. O que nós não podemos convir, não podemos concordar, senhores senadores, é que um projeto possa dormir em uma gaveta por muito tempo. Existem projetos importantes nesta casa, projetos importantes na Câmara dos Deputados, cuja gaveta é maior do que a gaveta do Senado, que adormecem por mais de 15 anos. Isto não se apresenta como razoável. Penso que este debate, esta casa, deverá e poderá fazer, senador Pimentel. Nós temos que entender que a minoria parlamentar tem direitos constitucionais, e o Supremo Tribunal Federal já assentou o direito das minorias parlamentares em votação que trata de CPI. Por isso, aqui a proposta de emenda à Constituição fala em 1/3. Isso para se evitar, e volto aqui, sem querer fulanizar a conversa, dizendo que é a atual presidência desta casa, mas nós estamos discutindo em tese da possibilidade de parlamentares resolverem a respeito do regime constitucional de urgência. Para minha honra, concedo a palavra ao senador Randolfo, que levantou primeiro o microfone, e ao depois, para minha alegria, ao senador Aloísio. Senador Pedro Taques, queria me associar a Vossa Excelência na belíssima iniciativa de emenda constitucional que propõe, me associar e de imediato me candidatar a estar entre as assinaturas para viabilizar essa proposta de emenda constitucional, que nós vivemos, lamentavelmente, no parlamento, eu diria nos parlamentos, a ditadura da agenda da mesa diretora. É uma ditadura que, ora, é das mesas diretoras, ora das mesas diretoras das lideranças, quando a Constituição assegura a existência das minorias parlamentares, inclusive o exercício de uma das mais importantes prerrogativas do parlamento, que é a prerrogativa de fiscalizar. A instalação de uma comissão parlamentar de inquérito basta o exercício da vontade da minoria parlamentar aqui da casa. Então, a demonstração que uma das prerrogativas do parlamento, ou seja, o poder de investigar, instalar uma CPI, basta a disposição da vontade da minoria. E queria, assim, realçar mais uma vez e ao mesmo tempo cumprimentar nesse aspecto a mesa. Eu gostaria de ter cumprimentado mais cedo, que há muito tempo que nós precisaríamos ter pautado a votação da proposta de emenda constitucional que põe fim ao voto secreto. Felizmente, antes tarde que nunca, pelo que sei, está pautado para esta terça-feira, mas esta é uma iniciativa que tramita há muitos anos, aqui tanto no Senado quanto na Câmara, e que há muito nós precisaríamos ter votado, apreciado, para não correr o risco da próxima votação que teremos sobre a exigência do sigilo, que trata do gravíssimo caso da quebra do decoro parlamentar, ainda corremos o risco de ter o próximo caso de quebra de decoro parlamentar,
sendo votado sob a égide, sob o manto do sigilo, sob o manto do voto secreto. Eu espero que nós consigamos tramitar aqui com celeridade nessa terça para aprovação por parte do Senado da PEC do fim do voto secreto e a Câmara ter também a mesma vontade política que agora o Senado está manifestando para que nós possamos apreciar, julgar a próxima situação de quebra do decoro parlamentar, aí, sob os holofotes. E, como diz o velho adágio, nenhum detergente é melhor que a luz do sol, que a transparência das ações públicas. Muito obrigado, cumprimento, senador Taques. Randolph, eu volto a repetir que democracia é a maioria vencendo, mas sempre respeitando os direitos da minoria ou das minorias, num movimento contra-majoritário, que é respeitoso a direitos fundamentais. Passo a palavra ao senador Aloysio. Senador Pedro Taques, Vossa Excelência me honrou ainda há pouco com as primícias dessa sua proposta de emenda constitucional. Eu já estou aí à procura da lista de assinaturas que eu quero subscrever. Quero ser o segundo depois do senador Randolph Rodrigues. Vossa Excelência se propõe a emendar um título da Constituição que trata do processo legislativo. Ora, a ideia de processo é intrinsecamente ligada à ideia de movimento. Sim. O processo é andar, o processo dita o ritmo do movimento. Logo, as matérias que constam, o elenco de matérias que constam do processo legislativo, desse título do processo legislativo, estão destinadas a andar. Não tem cabimento que, durante o processo, exista uma paralisia injustificada. O processo para quando quando há deliberação, a favor ou contra. Não é? E é um direito, Vossa Excelência tem toda a razão, é um direito subjetivo do parlamentar ver a sua proposição legislativa, a sua pretensão legislativa ser julgada pelos seus pares, assim como uma pretensão deduzida em juízo pelo autor de uma ação, tem um direito subjetivo à prestação constitucional. Tenho dúvida. Não é? Então, eu tenho entusiasmo pela proposta de emenda que Vossa Excelência vai apresentar. Eu creio que isso vai conferir realmente uma dinâmica muito mais pluralista, muito mais interessante, viva às casas legislativas. Não é? E quanto ao primeiro ponto do discurso de Vossa Excelência, quero dizer que também quero votar a favor da PEC que abre o voto, torna aberto o voto em casos de julgamento de parlamentares por quebra de decoro parlamentar. Porque, nesse momento, o parlamentar atua como juiz. E os atos dos juízes têm que ser públicos. A publicidade é inerente à ação do juiz, assim como o movimento é inerente à ideia de processo. Já, por exemplo, na escolha dos membros da mesa diretora, eu sou favorável ao voto secreto. Por quê? Porque se trata de escolher um entre nós, ou alguns entre nós. Não é? E, para evitar constrangimentos, também creio que eu seria favorável à manutenção do voto secreto nesse caso, assim como na apreciação do veto, coincidindo com Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado pela parte, senador Aloysio. E a primeira parte, do vossa parte, né, ao tratar da PEC, lembra que processo significa caminhar, significa andar. Né? E, infelizmente, alguns projetos, eles estão dormindo e os seus autores sonhando com a sua aprovação, ou ao menos que sejam colocados em votação, ou que não ocorre. Na segunda parte do vossa parte, Vossa Excelência faz a referência à votação secreta para a cassação de mandato. Vamos nos recordar que o artigo 52 da Constituição, parágrafo único, dá a esta Casa a atribuição de julgar o presidente pela prática de crime de responsabilidade. E o artigo 86 da Constituição, quando fala em crime de responsabilidade, a votação é aberta. Nós tivemos notícias históricas em 1992, né, no dia 28 de dezembro, um presidente da República cassado, condenado pela prática de crime de responsabilidade, e a votação foi aberta, porque nós não podemos votar de forma aberta. Muito obrigado pela vossa parte. Concedo uma parte ao senador Benedito Lira. Não, senador Pedro Taques, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência por trazer dois temas da maior importância para o conhecimento da nação brasileira,
das coisas que acontecem nesta casa do Congresso Nacional que as pessoas não sabem. O primeiro item que Vossa Excelência alega com relação à dormência dos projetos de lei. E projetos de lei muito importantes que tramitam nestas casas, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Quando sai de lá, vem para cá, quando sai daqui, vai para lá, e as coisas não andam. Eu vou dar um exemplo. Em 1993, eu, deputado federal, propus um projeto de lei na Câmara dos Deputados, criando ou instituindo genéricos para produtos veterinários. Isso daria uma contribuição extraordinária para o agronegócio nacional. Pois bem, senador, esse projeto já completou 9 anos que tramita nas duas casas. Ele já está completando um ano que se encontra nas gavetas do presidente da Câmara dos Deputados, aguardando o momento de pautar. Por mais que se peça, por mais que líderes da casa tenham reivindicado, inclusive eu pessoalmente, que fui o autor do projeto, que recebeu pareceres favoráveis das duas casas e que, infelizmente, o projeto não andou e até hoje continua parado. Isso é 1993. Não é um projeto qualquer, uma coisa qualquer, mas é um projeto que tem importância para atender o agronegócio do meu país, com especialidade o segmento agropecuário. Pois bem, quanto à PEC, Vossa Excelência tem absoluta razão. Eu acho que não tem porquê. As coisas têm que ser com muita clareza. E votar aberto não tem qualquer tipo de constrangimento. Então você vota sim ou vota não. Não tem meio termo, você abstém de votar. Agora, votar, diz o Adagio Popular o seguinte: quando vota secreto, as pessoas dizem que dá muita vontade de trair. Isso é realmente muito ruim. Então, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência e serei também um dos subscritores desta proposta de emenda à Constituição. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Benedito Lira. O exemplo de Vossa Excelência, esse projeto já está dormindo num sono quase que eterno por 20 anos, o projeto de Vossa Excelência. Agora, uma pergunta que se faz, senador Benedito Lira: qual é a oportunidade e conveniência do presidente da casa, desta casa e daquela casa, em escolher este ou aquele projeto para ser colocado em votação? Senhora Presidente, alguns dizem que isso seria uma discricionariedade política. Agora, discricionariedade política não se confunde com arbitrariedade política. A conveniência política não chega a tanto de escolher projetos que são de amigos para serem colocados na pauta e projetos que não são significativos para aquele que vai fazer a escolha. Discricionariedade não é arbitrariedade, não é sinônimo de arbitrariedade. Portanto, a Constituição já estabelece vários processos legislativos. O presidente da República pode solicitar processo legislativo de urgência. O presidente pode solicitar a esta casa, ao Congresso Nacional, uma lei delegada. O presidente da República pode editar medidas provisórias. E por que nós, que somos os titulares da função de inovar a ordem jurídica, não temos esta oportunidade, a não ser regimental, e regimentalmente isso quase não é atendido. Portanto, penso que ao menos o debate precisa ser feito. Agradeço os apartes. E, senhora Presidente, o último tema que eu queria trazer de uma forma bem econômica é a criação dos cursos de medicina em 2 cidades do estado de Mato Grosso. Na cidade de Rondonópolis, que fica ao sul de Cuiabá, e da capital, e na cidade de Sinop, que fica ao norte da capital mato-grossense. Foram criadas 100 vagas de medicina. 100 vagas. No estado de Mato Grosso, nós tínhamos, até o mês passado, apenas uma universidade pública com o curso de medicina. A partir do mês passado, são 2, a Unemate, a Universidade Estadual, e a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. E agora, mais 100 vagas para a cidade de Rondonópolis e a cidade de Sinop. Esta é uma luta antiga da população do estado de Mato Grosso. Por exemplo, na cidade de Sinop, o deputado federal Nilson Leitão, do PSDB do nosso estado, ele vem lutando por esta faculdade de medicina lá em Sinop. A sociedade sinopense, e eu sou cidadão honorário de Sinop, deseja esta faculdade. E em Rondonópolis, poderíamos citar o Medeiros, José Medeiros, suplente de senador, que também vem lutando por
presta por esse curso de medicina. Esta não é uma luta de apenas um parlamentar, esta é uma luta da bancada do Estado de Mato Grosso, da sociedade mato-grossense. Eu sou senador há 1 ano e 4 meses. Se eu fosse egoísta, diria aqui, e mentiroso, que eu fui aquele pai desta criança, porque quando a criança é bonita, nós temos muitos pais. Agora, quando a criança é feia, você não encontra um pai para ela. Muito bem, eu fiz algumas gestões, mas eu tenho a convicção, a certeza da verdade que muitos parlamentares que por aqui passaram lutaram por este curso de medicina nesses 2 municípios. E nós temos que falar a verdade que outros parlamentares, grandes parlamentares, por aqui passaram, os coordenadores da bancada do nosso Estado. Queremos parabenizar o Ministério da Educação, e parabenizar a reitora da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso por essa vitória. Muito obrigado, senhor.